com muita alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, como tem sido chamada esta ferramenta desta aula prévia que o Portal Escola Dominical tem postado no início da semana para que os irmãos possam ter maior aproveitamento na preparação da sua aula do domingo na Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que o bom professor da Escola Dominical, o bom aluno da Escola Dominical, começa a estudar a partir de segunda-feira. E por isso nós estamos procurando nos esforçar para dar esta ferramenta aos irmãos no início da semana. Ao lado desta pré-aula, da lição da revista da Escola Dominical, dos subsídios que nós colocamos no portal Escola Dominical, inclusive os links que nós postamos no Twitter e no Facebook, os irmãos terão condição de preparar bem a sua aula. Mas não se esqueça da nossa aula do sábado à noite, aqui mesmo na Sala da Mocidade, aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui no Belenzinho, São Paulo, onde os irmãos poderão ter a interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical é o lugar onde nós temos o ensino como Jesus fazia, com interatividade. Então não assista sábado às 19 horas a nossa transmissão ao vivo, depois a lição fica postada aí no portal. Se o irmão puder assistir ao vivo é melhor, o irmão poderá apresentar perguntas para nós também e assim concluir o seu estudo. Então esta pré-aula não substitui a aula ao vivo, é o início, e a aula ao vivo é a conclusão. Este trimestre nós estamos estudando os 12 profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. O quarto trimestre de 2012. Estamos estudando o livro dos profetas menores, os livros dos profetas menores, e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, Miqueias, a importância da obediência. Então hoje nós estaremos estudando o livro do profeta Miqueias. O livro do profeta Miqueias é um daqueles livros que está numa ordem distinta na Bíblia hebraica e na versão grega da Septuaginta. Nós já temos visto que na Septuaginta a ordem dos profetas menores é diferente da Bíblia hebraica, que é o que nós usamos. Na Septuaginta, o livro de Miqueias é o terceiro livro. É Oséias, Amós e Miqueias. Na nossa ordem, no nosso cânon, na Bíblia hebraica, a lista segue outra ordem. E Miqueias, ele é o sexto livro, não o terceiro, mas o sexto livro. E é por isso que nós estamos estudando aqui na lição 7, o livro de Miqueias. Miqueias, em hebraico, Micá, que significa quem é semelhante a Jeová. E é interessante que esta expressão, quem é semelhante a Jeová, que é o significado do livro de Miqueias, está no início do livro de Miqueias e também está no final do livro de Miqueias. No capítulo 1 de Miqueias, no versículo 2, nós encontramos assim: ouvi todos os povos, presta atenção à terra em sua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. O Senhor, desde o templo da sua santidade. Então, no início do livro de Miqueias, diz assim: seja o Senhor Jeová, seja o Senhor testemunha contra vós. Quem é Jeová? Diz o início do livro, é testemunha contra vós. E no final do livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, está escrito assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Então, também no final do livro de Miqueias,
existe uma pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É aquele que perdoa a iniquidade, é aquele que se esquece da rebelião do restante da sua herança. Então, no livro de Miqueias, nós temos logo no início perguntando quem é Deus, e no final perguntando também quem é Deus, que é exatamente o significado do livro do profeta, do nome, né, do profeta Miqueias. Quem é semelhante a Jeová? Miqueias, ele é um profeta contemporâneo de Oséias e de Amós. Nós estudamos já esses dois profetas e sabemos que Oséias e Amós profetizaram no final da existência do reino de Israel, do reino do norte, do reino das 10 tribos. Tanto Oséias quanto Amós pregaram no reino do norte durante esse período final da história do reino do norte. Miqueias, ele é um profeta do reino do sul. Vejam bem, está escrito aqui em Miqueias 1:1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita. Ou seja, ele era da cidade de Maressa ou de Moresete. E nós vamos encontrar, nós já vimos na aula passada, quando você quiser descobrir onde é uma cidade de Israel ou de Judá, vá no livro de Josué, quando há divisão das heranças das tribos. Lá é um verdadeiro guia que você encontra todas as aldeias, todas as cidades da Palestina. Lá em Josué 15:44, nós encontramos Keila, Azibe e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Então nos fala que esta é uma cidade da tribo de Judá, porque o capítulo 15 de Josué fala da herança de Judá. Então Miqueias, ele era um profeta da tribo de Judá, era um profeta do reino de Judá, um profeta do reino do sul. E pregou em que período? A Bíblia diz, com relação a Miqueias, qual foi o período que Miqueias pregou. Ele pregou nos dias de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Isso faz com que Miqueias seja contemporâneo de Oséias e de Amós, mas Oséias e Amós pregaram no reino do norte, embora Amós fosse nascido no sul, ele pregou no reino do norte. Já Miqueias, ele era um profeta do reino do sul e pregou no reino do sul. E ele era contemporâneo de Isaías. Isaías também pregou nos reinados de Uzias, quer dizer, ele começou antes de Miqueias, depois pregou também nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Diz a tradição que Isaías continua ainda pregando no reinado de Manassés. Então Miqueias também ele é contemporâneo de Isaías. E é interessante que, assim como Isaías, a parte da profecia de Miqueias disse respeito ao Messias. Miqueias é conhecido pela sua profecia mais conhecida, que é aquela em que ele diz em que lugar Jesus iria nascer. Quando nós lemos lá em Mateus, quando os magos foram a Jerusalém e perguntaram onde estava o rei dos judeus, os escribas e doutores da lei, por ordem de Herodes, foram e disseram: olha, o Messias deve nascer em Belém, porque está escrito. E foi o profeta Miqueias quem disse que Jesus nasceria, o Messias nasceria em Belém de Judá. O livro de Miqueias, ele pode ser dividido em 3 partes. 3 partes que foram escritas segundo os organizadores da Bíblia em ordem cronológica, Edward Rees e Frank Classen. Eles foram escritos em 3 períodos distintos. Miqueias segundo esses historiadores, teve um ministério longo de cerca de 40 anos, e ele escreveu o seu livro, as suas profecias são de 3 períodos distintos, precisamente os períodos aqui dos reis, de Jotão, de Acás, de Ezequias. O primeiro período do livro de Miqueias teria sido escrito por volta do ano 744 a.C., no reinado de Jotão. Jotão, que era o filho de Uzias
que assumiu o reino no lugar de seu pai. Um rei fiel a Deus. Seriam os 2 primeiros capítulos. O terceiro capítulo teria sido produzido por volta de 725 a.C., já no reinado de Ezequias. Então ele não teria profetizado durante o reinado de Acás, que foi um rei ímpio. E o restante do livro ele teria escrito quase 20 anos depois, pouco mais de 20 anos depois, por volta do ano 704 a.C., no finalzinho do reinado de Ezequias, quando já teria nascido o próximo rei, que seria Manassés. Os irmãos sabem que Ezequias, Deus disse que ele ia morrer através do profeta Isaías, e Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Foi nesses 15 anos, nos últimos 12, 3 anos depois que ele recebeu essa promessa de Deus, de que iria viver mais 15 anos, que ele teve o seu filho Manassés, que foi o seu sucessor. Então, o livro de Miqueias teria sido os 2 primeiros capítulos produzidos no reinado de Jotão, o terceiro capítulo produzido no reinado de Ezequias e os últimos capítulos produzidos já depois do nascimento de Manassés, nos últimos 12 anos do reinado de Ezequias. O livro de Miqueias tem uma mensagem muito semelhante à mensagem de Oséias e de Amós. Deus está conclamando o povo, advertindo o povo de que a sua desobediência forçará Deus a lançar sobre eles um juízo. A mensagem de Miqueias é essa: Deus vai mandar um juízo, não só para o reino do norte, como disse Oséias e Amós, mas também para o reino do sul. Miqueias é levantado por Deus para advertir os judaítas de que, se eles não obedecessem a Deus, também sofreriam o juízo divino. O livro de Miqueias tem 7 capítulos, e como nós dissemos, podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, que engloba os 2 primeiros capítulos escritos durante o reinado de Jotão, e o terceiro capítulo escrito já no início do reinado de Ezequias, que envolve os 3 primeiros capítulos que falam dos juízos divinos, dos julgamentos divinos contra Israel e contra Judá. E a segunda parte, que envolve os capítulos 4 e 5, é uma visão que Miqueias tem do futuro glorioso. Aqui nós vamos ver Miqueias profetizando sobre o reino milenial de Cristo. É uma parte da profecia do Antigo Testamento que ainda não se cumpriu. Deus fala que vai julgar Israel e Judá, mas eles não serão destruídos. E por isso Deus iria prometer a eles um futuro glorioso, a era messiânica, que os judeus estão esperando até hoje. E a terceira parte do livro é um confronto, a exemplo do que Deus fez com o reino do norte, com relação a Oséias, que Deus faz uma espécie de demanda, uma espécie de julgamento, de processo, em que ele mostra o que ele fez de errado, ou seja, ele não fez nada de errado, e mesmo assim Israel era culpado dos seus pecados. Deus faz a mesma coisa com Judá. É uma controvérsia, uma demanda, uma questão que Deus coloca com relação a Judá, e que envolve os capítulos 6 e 7, mas que termina esta parte também com uma promessa de bênçãos futuras. Mais um profeta menor vai nos dizer que nós precisamos, e é por isso que o nosso comentarista coloca o tema atual, é a importância da obediência. Deus diz que está pronto a abençoar, Deus promete um futuro glorioso a Israel, a Judá, desde que o povo obedecesse a Deus. Então, daí nós vamos ver a importância da obediência. Como diz o nosso comentarista, o livro de Miqueias, e ele divide também em 3 partes, como nós dividimos aqui, né? Então, dessa vez, a nossa divisão está batendo aqui com a divisão do setor de educação cristã. Mas é interessante que
o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele diz que o livro de Miqueias, ele está ligado à obediência. A ideia de obediência é a ideia de ouvir a voz de Deus. E quando a gente fala em ouvir, a gente fala em prestar atenção. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir aqui é prestar atenção, levar em consideração o que Deus está falando. E é importante que no livro de Miqueias, as partes do livro de Miqueias, elas estão sempre relacionadas com esta palavra ouvir. Veja bem lá, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. Depois, quando nós vamos no capítulo 3, nós encontramos assim: mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Então aqui no capítulo 3, nós vemos mais uma vez a expressão ouvir. No capítulo 3, versículo 1, no versículo 9, ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Israel. Então, nós, no capítulo 6, versículo 1, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então os irmãos percebam que cada parte do livro de Miqueias, seja a parte dos juízos divinos contra Israel e Judá, seja a parte da visão do futuro glorioso, seja a parte da controvérsia que Deus estabelece com Judá, todas elas começam com essa expressão, ouvir. Preste atenção. E, irmãos, isto é fundamental para quem quer ser fiel a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, quando nós temos o que os judeus consideram até hoje como a base da sua fé, e existe uma reza judaica que eles todo dia repetem, né? Que é o Shema, e Shema quer dizer ouvir em hebraico, e eles repetem todo dia isso. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a base da fé judaica. Eles costumam dizer que é o núcleo do judaísmo, é o núcleo da lei. Irmãos, nós só podemos servir a Deus se nós ouvirmos ao Senhor. E ouvir não é sentar no banco da igreja, pular, dar glória a Deus, falar em língua estranha pelo que o pregador está falando, e depois não cumprir nada do que ele falou, não atender nada do que está na Bíblia. Ouvir é levar em consideração. Ouvir é atentar, prestar atenção, mudar de comportamento depois que nós aprendemos o que foi falado. E Miqueias é o profeta do ouvir. Ele já nos traz essa mensagem. Eu podia até terminar a aula aqui agora, porque a mensagem de Miqueias é essa: você precisa ouvir a voz de Deus. E quando ouvir a voz de Deus, prestar atenção e não continuar vivendo do jeito que está vivendo. É por isso que o salmista diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir não é entrar por aqui e sair por aqui. Tem uns que não entram mais, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria aqueles que teriam comichões nos ouvidos. Ou seja, o ouvido já está entupido. E ele não ouve mais e faz do jeito que ele quer.
vai procurar doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso está, para vocês não falarem que eu estou inventando, principalmente aqueles que estão com comichões nos ouvidos, está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Miqueias nos ensina que nós só teremos o futuro glorioso que Deus promete. Nós só teremos as bênçãos gloriosas no futuro se eu e você ouvirmos a voz de Deus. Só se eu e você ouvirmos a voz de Deus. Por isso que o profeta começa dizendo: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem isto é impossível desfrutarmos das bênçãos de Deus. Sem isto nós iremos sofrer tão somente o juízo divino. E a mensagem de Miqueias começa desta maneira: Deus chamando todos os povos para que todo mundo soubesse que Deus estava contra o seu povo. Por quê? Porque o povo estava contra Deus. Veja ali o capítulo, versículo 2: e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor saiu do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E o versículo 5 diz: tudo isto por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Irmão, se há algo que faz Deus sair do templo da santidade e vir tomar providência, é o pecado. Há um instante, irmãos, em que a santidade de Deus não mais permite o pecado do homem. E ele sai do templo da sua santidade e vem para destruir o povo, para punir o povo que anda pecando e passando dos limites do seu pecado. Foi assim que aconteceu no dilúvio, foi assim que aconteceu na Torre de Babel, foi assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra, é assim que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E foi assim que aconteceu lá. Deus, diante do pecado de idolatria, tanto de Israel quanto de Judá, porque aqui ele não escapou ninguém. Ele falou que é de Jacó e da casa de Israel. E ainda ele perguntou: qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Vejam bem, irmãos, que Deus disse: olha, a maldade não para. Em Samaria, eu estou lá com aqueles bezerros de ouro e está na hora de destruir aquele povo, porque ele não quer saber de conversão. Lembra-se que Deus já tinha levantado Oséias, Amós, levanta Miqueias agora. Mas ele também fala: não vai sobrar só para Samaria, também vai sobrar para Jerusalém, também vai sobrar para Judá. E qual era o pecado de Judá? Os altos de Judá. Irmãos, quando nós lemos a história de Judá, nós verificamos ali que desde Salomão, quando Salomão construiu o templo, ele continuou sacrificando nos altos. Nenhum rei de Judá tirou os altos. Eles continuavam, com exceção de Ezequias, que tirou os altos, mas depois Manassés restabeleceu. Todos os demais reis mantiveram os altos. E isto não era da vontade de Deus. Deus disse que só um lugar se poderia sacrificar, no templo. Não tinha que arrumar outros altares em montes, em outros lugares, em bosques, porque aquilo era um costume pagão, era um costume gentil, era um costume idólatra. Irmãos, nós temos que servir a Deus da maneira que Deus determinou. Hoje, infelizmente, muita coisa na igreja está entrando, copiando as coisas do mundo.
Estes altos de Judá eram cópias da forma gentílica de adoração. Eram cópias da forma que os incrédulos serviam os seus deuses. E Deus não se agrada quando nós criamos a nossa maneira de adorar e de cultuar a Deus. O profeta perguntou: qual é a transgressão de Jacó? É Samaria. Qual é a transgressão de Judá, de Jerusalém? São os altos. Nós não podemos, irmãos, inventar maneiras de adorar a Deus que não a maneira que Deus quer. E que maneira Deus quer que nós adoremos? Deus quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Agora mesmo eu conversava com os irmãos a respeito da famosa oração do monte. Tem gente que se não for para o monte não ora, porque o monte é onde está a unção. Irmãos, Deus não quer. Jesus disse para a mulher samaritana: não é neste monte, nem em Jerusalém que deveis adorar, por mais deveis adorar agora em espírito e em verdade. O Senhor procura verdadeiros adoradores desta maneira. E infelizmente nós estamos vendo hoje, é gente que só vai orar no monte, é gente que para ter bênção de Deus toma copo com água, é gente que para ter bênção de Deus leva sabonete de extrato de arruda para tomar banho, é gente que faz cada coisa, irmãos. Isso é simpatia, isso é crendice. Mas Miqueias nos ensina: Deus não se agrada destas coisas. E desde o templo da santidade Ele vem para punir e castigar aqueles que querem adorá-lo da sua maneira e não da maneira que Deus quer. O Senhor diz com toda clareza que vai chamar a juízo estes povos. Ele diz assim no versículo 6: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta te volverão. Não tinha mais jeito. Israel seria destruído, porque não havia abandonado a idolatria, não havia abandonado o culto dos bezerros de ouro. Mas havia um outro problema, além da idolatria, que levava ao juízo de Deus, que a desobediência não para na idolatria. Uma outra demonstração de desobediência era a maldade, a imaginação má daquele povo. Eles não só faziam o mal, como queriam o mal. Olha o que diz Miqueias 2:1: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Miqueias, irmãos, ao exemplo de Amós, ele também diz que no Reino do Sul havia uma opressão sobre o pobre, sobre o necessitado, e os ricos queriam ficar mais ricos e usavam de artifícios maldosos para satisfazer a sua cobiça e a sua ganância. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 2: e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. E como eles pensavam mal, de noite eles ficavam dizendo: como é que eu vou arrancar aquela propriedade do João? Como é que eu vou arrancar aquela propriedade do Manassés? Como é que eu vou arrancar aquela propriedade? Eles ficavam pensando, e no outro dia faziam projetos, ciladas, armavam situações e conseguiam o seu intento. Parecia que estava tudo bem, mas Deus via desde o momento que eles estavam
pensando mal. Com Miqueias nós vemos, irmãos, que Deus lê pensamento. Deus conhece o que está no coração de cada um de nós. E Deus disse: eu vou punir. Assim como você projetou o mal, você vai sofrer o mal. É o que está ali no versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão ativos, porque o tempo será mau. Irmãos, a desobediência nos faz a pensar mal e a praticar o mal. E sabe qual é o resultado disso? Olha o que diz o versículo 7. Ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Irmãos, a desobediência restringe a ação do Espírito Santo. Porque tem pecado, porque tem maldade. Outro dia, aqui na Escola Bíblica de Obreiros deste ano, aqui na Igreja do Belenzinho, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que um dos grandes problemas porque não há um avivamento nos nossos dias é a presença do pecado. E Deus está perguntando para o povo: por que vocês estão restringindo o Espírito de Deus? Por causa da sua desobediência, por causa da sua maldade, por causa da sua malignidade, por causa de estar preso às coisas terrenas. Deus, irmãos, não se agrada dessa situação. E muitos crentes hoje, infelizmente, estão nessa situação. Estão na idolatria, estão pensando nas coisas terrenas, estão usando a sua imaginação para pecar, para fazer o mal. E Deus diz: isso restringe o Espírito do Senhor. Mas aquele que anda retamente, as minhas palavras fazem bem. As minhas palavras fazem bem. Irmãos, o que tem de crente hoje que não gosta de ouvir pregação, na hora do culto, já dão aquele tempinho, como diz o professor Aristóteles de Alencar Torres Filho. Hoje nós vivemos no culto o louvorzão e a palavrinha. Por quê? Porque o povo já não suporta mais ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus faz mal a quem é desobediente. Agora, quem anda retamente, a Bíblia diz que as minhas palavras fazem bem. Precisamos aumentar o tempo da palavra nas nossas reuniões. E além de ser palavrinha, irmãos, na hora da pregação, o que tem de gente que vai no banheiro, o que tem de gente que vai tomar água, que vai conversar lá fora do culto. Irmãos, o profeta Miqueias diz que Deus mandou uma mensagem para dizer: quem pratica a maldade, quem é desobediente, restringe o Espírito, mas aquele que anda retamente faz bem a palavra de Deus. Nossas frequências nas escolas bíblicas dominicais, com raríssimas e honrosas exceções, é, segundo estatísticas, do dízimo da igreja. 10% da igreja é que frequenta as reuniões da escola bíblica dominical, porque o povo anda em desobediência. Mas Miqueias diz que quem anda retamente, as palavras de Deus fazem bem para ele. Irmãos, procuremos conscientizar os crentes de que quem é obediente tem prazer em ouvir a palavra de Deus, porque não se prende às coisas deste mundo. E é neste contexto que nós temos um dos versículos também mais conhecidos do profeta Miqueias. Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Porque aquele que anda retamente
não se prende às coisas desta vida, nem fica maquinando o mal, querendo pegar as coisas dos outros. Não, por quê? Porque nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, que o nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui peregrinando, como diz o hino da harpa, sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Tem crente que não quer saber de morrer. Tem crente que não quer saber de ir para o céu. Tem crente que não quer saber que Jesus vai voltar. Recentemente, eu soube de um irmão que estava num culto, estava num culto tão alegre, que o irmão disse, que bom seria que Jesus voltasse agora. Aí uma irmã tutucou ele de lado assim e falou, põe essa boca para lá. Por que ela não quer? Ela está presa às coisas deste mundo. Mas o profeta Miqueias nos diz que as coisas deste mundo não podem servir para nós, por causa da corrupção. O mundo é corrompido pelo pecado, e a corrupção destrói grandemente. Quando eu e você queremos juntar tesouros na terra, nós estamos juntando tesouros que vão se corromper, vão se perder. Por quê? Porque Jesus disse, porque os tesouros na terra a traça e a ferrugem, e o ladrão acabam com ele. Mas no céu, lá não tem traça, não tem ferrugem, nem tem ladrão. Sejamos obedientes a Deus, ouçamos a palavra de Deus, andemos retamente. Mas para isso, eu e você temos que largar as coisas desta vida. Eu e você não podemos nos prender às coisas desta vida. O verdadeiro servo de Deus, ele prefere obedecer a Deus, ouvir a palavra de Deus. Agora, os desobedientes, eles vão correr atrás, como eu disse aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, vão correr atrás de falsos doutores, de falsos profetas, que lhes digam o que eles querem ouvir. É aquela história do me engana que eu gosto. E Miqueias fala disso. Lá no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim, se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Irmãos, Deus está dizendo, olha, se você não quer ouvir a minha palavra, você quer ouvir alguém que fale só das coisas do mundo, que é isso que significa o vinho e a bebida forte aqui, desse versículo, eu vou dar esse profeta para você. Por que tem tanto enganador hoje, irmãos? Por que tem tanto falso pregador, falso profeta, falso doutor, só falando de prosperidade material, de dinheiro, de dízimo, de oferta? Só por quê? Porque Deus deixa. Ele diz, o povo que não quer me ouvir, vai ouvir o espírito de falsidade, vai ouvir o espírito da mentira. O desobediente se torna presa da sua própria desobediência. E Deus permite que falsos profetas se levantem para dizer o que o povo quer ouvir. Mas eu e você precisamos querer ouvir a palavra de Deus. O restante de Israel, esse não vai ser enganado pelo espírito da mentira, pelo espírito da falsidade. O que Miqueias fala, Paulo nos fala que vai acontecer na grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz assim, e por isso, 2:11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem não quer ouvir a verdade, vai ouvir a mentira. Quem não crer na verdade, vai crer na mentira. Irmãos, Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Você quer ouvir a palavra de Deus? Quer obedecer a palavra de Deus? Você crerá na verdade e será abençoado. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Não quer saber da verdade? Não tem problema, Deus arruma um mentiroso para falar para você e você vai crer na mentira. Só que quem tiver prazer no pecado, e por isso é que crê na mentira, porque quer continuar pecando, vai sofrer o juízo de Deus.
Agora, quem crer na verdade, o que vai acontecer com ele? Olha o que vai acontecer com o restante de Israel. Capítulo 2, versículo 12. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Para o restante de Israel, Deus promete o quê? Que eles serão pastoreados, guiados, guardados e protegidos pelo rei que é pastor. E quem é este rei que é pastor? É Jesus, o Messias, o Cristo. Miqueias, irmãos, ele era desse povo, ele pertencia a esse povo. Olha que bonito, que tomara que eu e você possamos repetir estas palavras de Miqueias. Miqueias 3:8. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias sabia que ele pertencia ao restante de Israel. Miqueias sabia que ele era pastoreado pelo Senhor. Miqueias sabia que ele era guardado e protegido por Deus, para falar a verdade, para denunciar o pecado. Porque tem muito crente hoje que é até obediente a Deus, até anda corretamente, mas se cala diante do pecado. Tem medo de falar das coisas erradas que eles têm visto e que tem aumentado na igreja, porque nós vivemos os dias da apostasia, os dias do desvio espiritual. Mas ele precisa ser como o profeta Elias. E por falar em Elias, nós temos o irmão Elias aqui. Vamos mostrar aqui o Elias, não é? O profeta Elias, ele denunciou o pecado. A igreja tem de denunciar o pecado. Mas para denunciar o pecado tem que ser como Miqueias. Ser cheio do Espírito do Senhor, cheio de ânimo e de juízo. Será que nós temos buscado a Deus para poder enfrentar os dias difíceis que nós estamos vivendo? Deus quer que eu e você sejamos como Miqueias, que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, para poder denunciar o pecado, para poder ter uma vida santa diante de Deus e denunciar a sociedade corrompida dos nossos dias. Olha o que Miqueias dizia, capítulo 3, versículo 9. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Era isso que Miqueias dizia. Ele já falava direto com os chefes, com os maiorais. Ele não tinha medo, ele não era covarde. Ele denunciava o pecado, a começar dos grandes. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Hoje nós também temos uma sociedade, em muitos lugares, igrejas locais, onde se perverte tudo que é direito, onde o torto tem vez e hora, mas a palavra de Deus está esquecida. E eu me lembro do saudoso pastor Walter Marques de Mello, ele gostava muito dessa passagem aqui, e ele disse um dia para mim: irmão Caramuru, eu estava lendo Miqueias, e eu olhei e falei: que coisa, o povo está nessa situação hoje em dia. Naquele tempo, os chefes davam as suas sentenças por presentes. Então alguém que era injustiçado, ele ia lá num sacerdote que era juiz, né,
um levita que era juiz, e chegava e dizia, olha, minha situação está assim, assim, assim. E eles perguntavam assim, você tem algum presente para mim? Tem alguma coisa para me dar? Ele falou, mas eu quero que o senhor faça justiça. Aqui se não tem presente, vai dar feito. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia há muitos líderes que estão agindo por presentes. Se não tiver presente, não tem bênção. Mas aí então, coitado desse moço, como dizia o pastor Walter. Bom, já que eu não consegui nada com o juiz, com o chefe, quem sabe o sacerdote tem pena de mim. E ele chega lá no sacerdote, será que o senhor podia me ajudar e tal? Aí o sacerdote diz assim, o que eu ganho em te ensinar? Qual é a vantagem que eu vou ter de te ajudar? Porque os sacerdotes ensinavam por interesse. E o coitado diz, eu não posso oferecer nada, então estou desinteressado. Aí não deu certo com o chefe, não deu certo com o rei, com o governante, não deu certo com o sacerdote, então corria lá para o profeta, porque normalmente o profeta era do povo, né? Então o profeta chegou lá, a profetiza aí para mim, o que Deus quer de mim, o que Deus vai fazer? E ele pergunta, quanto você me abençoa? Porque os profetas só adivinhavam por dinheiro. E o coitado não tinha nada, já tinham arrancado o campo dele, entendeu? E ele ficava sem eira nem beira. Será que não acontece hoje isso? Você chega no líder, o líder só te atende por presente. Você chega no ministro, ele só ensina por interesse. Você chega no pregador, ele cobra para profetizar. Será que temos isto hoje? Ou era só no tempo de Miqueias? Não, hoje não tem isso. Longe disso. Mas o mais triste é que tanto esse chefe, quanto esse sacerdote, quanto esse profeta diziam que faziam tudo isso em nome de Deus e não tinha problema nenhum, que não ia acontecer nada com eles. É isso que Deus está dizendo. Vocês é que pensam que não vai acontecer. Vai acontecer mesmo. Eu vou destruir toda essa raça. Todos estes serão destruídos. Porque Deus saiu do templo da sua santidade para lançar o juízo sobre os desobedientes. É o que está dizendo aqui. Por causa de vós, Sião será lavrada com campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras. Irmãos, vai chegar o dia do juízo. Essa turma aí está brincando de ser crente, está ganhando dinheiro como pastor, pregador, cantor e tantas coisas mais, profeta, mas vai chegar o dia em que o juízo de Deus virá. Seja obediente, seja temente a Deus para não sofrer este juízo. Aí terminamos a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é uma visão que Miqueias tem. Uma visão para o futuro. A visão de um futuro glorioso. Olha como começa o capítulo 4. Essa segunda parte envolve os capítulos 4 e 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Deus diz que vai lançar o juízo sobre Israel, sobre Judá, mas assim como ele disse para o profeta Oséias, para o profeta Joel, para o profeta Obadias, para o profeta Amós, aqui também se repete com o profeta Miqueias. Deus não iria destruir Israel, iria punir, mas não destruir. Israel ainda tinha de se tornar o reino santo e a nação sacerdotal. E por isso, Deus disse que nos últimos dias, Israel seria restaurado e todos os povos concorreriam a ele. Isso nos fala do reino milenial de Cristo. Quando Jesus vier e destruir o anticristo, ele vai estabelecer o seu reino como rei de Israel.
e Israel será a potência do mundo, e todas as nações concorrerão a ela. O capítulo 4 de Miqueias nos fala da restauração espiritual de Israel. Aquele restante de Israel que se manteve fiel será preservado por Deus, e todas as nações concorrerão para ele. E nós teremos uma era de prosperidade e de paz. Israel irá ensinar os caminhos do Senhor, irá ensinar as nações a andar pelas suas veredas, e de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Julgará entre muitos povos, e as nações se converterão, e as espadas se converterão em enxadas, as lanças em foices, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui nós teremos o que todo mundo está buscando, uma era de justiça e de paz. Miqueias nos fala do milênio, nos fala deste reino que será estabelecido por o Senhor Jesus depois do final da grande tribulação. Além deste futuro glorioso, nós vemos que a obediência traz a paz. A obediência traz a paz. O restante de Israel que foi obediente é que vai ser preservado e que trará a paz não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Irmãos, eu e você só teremos paz se estivermos em Jesus. Só. Jesus disse lá em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Agora, eu só estou em Cristo se eu andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Então eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que ouvir o Espírito Santo e me conduzir segundo a direção do Espírito. Aí eu tenho paz. Aí a obediência traz a paz. Não há como se alcançar a paz a não ser confiando naquele que o próprio Miqueias diz. E para que não haja dúvida de quem é este rei que irá estabelecer esta era de paz, é o que nós lemos lá no capítulo 5, no versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 4. E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. É este que nasceria em Belém, que estabeleceria essa era de prosperidade e de paz. E nós sabemos quem é ele. É Jesus. Jesus, aquele que nasceu em Belém, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, é ele que vai estabelecer esta era de prosperidade e de paz. E só desfrutarão desta paz e prosperidade os que forem obedientes, o restante de Israel. No capítulo 6, como nós dissemos, se estabelece uma contenda, um processo, assim como no livro de Oséias. Veja bem, no capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Assim como aconteceu no livro de Oséias, aqui no livro de Miqueias, Deus estabelece um processo com Judá, e diz o seguinte: ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim.
E aí Deus começa, exatamente como fez no livro de Oséias. Ele começa a perguntar: o que eu fiz de errado para vocês? Eu te livrei do Egito, eu te pus Moisés como líder, eu te livrei dos encantamentos de Balaque, eu te dei uma terra que mana leite e mel. E por que quando eu olho para vocês, eu vejo o que não me agrada? O que eu peço para vocês? E aí tem um versículo muito importante também no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que quer que o homem pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Deus só quer de nós 3 coisas, irmãos. E o nosso comentarista, com o conhecimento que ele tem, diz que os judeus consideram o resumo da lei esse versículo, de Miqueias 6 e 8. Deus quer de nós, primeiro, a prática da justiça, ou seja, que eu faça aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Segundo, que eu ame a beneficência, ou seja, que eu ame fazer o bem, que eu ame o próximo. Terceiro, que eu ande humildemente com Deus, ou seja, que eu seja obediente a Deus, que eu cumpra a vontade de Deus. É esse resumo que Jesus fala dos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, isso é o que Deus pede de nós, irmãos. Eu serei obediente se, primeiro, fizer o que a Bíblia manda. Não ficar brigando com a Bíblia, não dizendo que a Bíblia está atrasada, está antiquada, não inventando moda. Primeira coisa, Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Segundo, Deus quer que nós amemos o próximo, façamos e queiramos o bem ao próximo. E quem é o próximo? Jesus ensina na parábola do bom samaritano. É qualquer outra pessoa. Se eu fizer o bem para o outro, se eu quiser o bem para o outro, se eu cumprir a Bíblia, e se eu andar humildemente com Deus. Agora, para andar com Deus, o profeta Amós nos ajuda aqui. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Para eu andar com Deus, Jesus disse: tenho que ter vestes brancas, porque só são dignos de andar comigo quem tem vestes brancas. Eu tenho que viver em santidade, separado do pecado. É isso que Deus quer de nós, irmãos. E em troca disso Ele nos abençoa, Ele nos leva para o céu, Ele nos dá a vida eterna. Mas é muito difícil para muitas pessoas fazer o que a Bíblia manda. Ele prefere brigar com a Bíblia do que fazer o que está escrito na Bíblia. Tem outros que preferem maquinar o mal nas suas camas, ao invés de fazer o bem para o próximo. E tem gente que quer saber mais do que Deus. Aliás, anda mandando em Deus, que anda determinando, decretando, anda dizendo que Deus é obrigado, em vez de andar humildemente com Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é isso: a prática da justiça, o amor da beneficência e o andar humilde com Deus. É isto que Deus requer de nós. Deus não quer uma religiosidade externa. O profeta Miqueias é um dos vários profetas que não aceitam, que traz uma mensagem que Deus não aceita simplesmente uma religiosidade externa. Olha o que está escrito aqui em capítulo 6 de Miqueias, versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Irmãos, Deus não deseja sacrifícios, Ele quer obediência. É por isso que o texto áureo da nossa lição foi tirado lá da famosa passagem de Samuel e Saul, quando Saul foi rejeitado por Deus, definitivamente.
obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, quer dizer, o prestar atenção, o ouvir, o obedecer, melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta você derramar 12 litros de óleo sobre sua cabeça se você não obedece a palavra de Deus. Não adianta você ofertar milhões e milhões de reais para Deus. Não adianta você ir a todos os cultos. Não adianta você ter uma religiosidade externa se você não obedece a Deus. Os fariseus, eles eram assim. E não por acaso eram inimigos de Jesus. Não por acaso Jesus fez o seu mais duro discurso contra os fariseus. Porque os fariseus eram santarrões. Jesus diz, por fora eram verdadeiros sepulcros caiados, eram obras de arte, mas por dentro eram podres. Tem muita gente hoje que é religiosa, que faz milhares e milhares de sacrifícios, cumpre os rituais, mas não obedece a palavra de Deus, não pratica a justiça, não ama a beneficência e não anda humildemente com Deus. São arrogantes, são orgulhosos da sua religiosidade. Irmãos, não sejamos religiosos. Hoje há muitos rituais. Nosso comentarista aqui fala de uma forma muito feliz que o evangelho é tão simples que Deus estabeleceu 2 ritos apenas: o batismo das águas e a ceia do Senhor. Porque Ele não quer rituais. Ele quer o nosso coração atento às suas palavras e cumpridores da sua vontade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diante de uma sociedade tão corrompida, o que devemos fazer? Além de praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. O profeta responde no capítulo 7, nos versículos 1 e 2. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Nós vivemos numa sociedade corrompida, onde todos estão fazendo mal. E onde o benigno da terra pereceu, desapareceu. O que fazer diante de uma situação desta? Miqueias nos responde, versículo 7 do capítulo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. No meio de uma sociedade corrompida, eu tenho que ser igual a eles? Eu tenho que me corromper também? Não, irmãos. Se você ouve a voz de Deus e é obediente, porque presta atenção na palavra de Deus, espere em Deus. Porque assim como você ouve a Deus, Deus também vai te ouvir. Deus também vai te proteger e te manter em santidade e te manter livre do pecado. E você, mesmo numa sociedade corrompida e perversa, você poderá servir a Deus e ser vitorioso. Você ouve a Deus, Deus também vai te ouvir. E Deus vai te dar força para que você possa vencer. E é por isso que Miqueias termina o seu livro com uma mensagem de esperança para Israel. Neste processo, a sociedade está corrompida. Deus só tinha pedido a prática da justiça, o amor da beneficência e o andar humildemente com Deus. Mas eles recusaram isso. Por isso sofreriam o juízo. Mas mais uma vez Miqueias
traz uma mensagem de esperança. Diz para eles que não seria para sempre que Deus haveria de punir o povo. Diz assim, o versículo 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Miqueias, a exemplo dos outros profetas, promete a Israel um período glorioso, um período de paz, um período em que Deus perdoaria o pecado do povo e eles se converteriam. Como diz no capítulo 7, versículo 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus é fiel, irmãos. Deus não vai destruir Israel, porque Israel está predestinado a ser a nação santa, o reino sacerdotal. E isto acontecerá no milênio, como foi profetizado por Miqueias. Mas para que nós sejamos perdoados, nós temos de pedir perdão. Para nós sermos considerados perdoados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Deus nos fará fiéis e benignos e nos levará ao seu reino eterno, se nós formos fiéis a Ele, se nós formos obedientes. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a prestar atenção a Deus? Se você prestar atenção à voz de Deus, praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com o Senhor, você estará com o restante de Israel, reinando no milênio, e estaremos para sempre na Jerusalém celestial. Mas para isto é preciso ouvir a voz do Senhor. Amém.